Os irmãos sabem que eu trabalho com séries, né? Séries, são mais ou menos 10 ministrações cada série. E nós estamos falando agora sobre princípios de honra que liberam a prosperidade. Princípios de honra que liberam a prosperidade. E hoje nós estamos na terceira ministração, que nós vamos falar sobre o poder do dízimo na vida de Abraão. E com certeza, se você entender, será também o poder de multiplicação de Deus na sua vida. Paulo Alves acabou de chegar, Deus abençoe, seja bem-vindo, Paulo. Glória a Jesus. Mais alguém, parece também parado aqui, o Kawai. Presbítero Fabrício, Deus abençoe, presbítero. Mais alguém, Keila Angel do Matrix, Deus abençoe. Glória a Jesus. Zenilton Bispo, Maria dos Anjos, sejam bem-vindos e bem-vindas todos vocês. O pessoal do Facebook está demorando para chegar. Francis Lei, Deus abençoe, Francis Lei de Souza, Deus abençoe, sejam todos bem-vindos. Quem mais? Paulo Germano e Carlos Alberto, glória a Deus pela vida de vocês, meus amados, Deus abençoe. O Irã vai vencer a Israel e os Estados Unidos, meu Deus do céu, aí é complicado. Não estou aqui para falar de política, não. Boa noite, sou de São Joaquim, São Joaquim, Santa Catarina, preciso de uma oração, estou sofrendo muito. É o Dalmo. Pai, nós oramos nesse momento pela vida do Dalmo. Segundo ele, está sofrendo muito. Nós não sabemos quais são as causas desse sofrimento do teu filho, mas sabemos que o Senhor é um Deus poderoso, é um Deus que age, é um Deus que trabalha, é um Deus que manifesta, é um Deus que cura, que liberta, que transforma, que repreende os demônios. Então nós oramos pela vida do Dalmo nesse dia. Pedimos a tua intervenção, a tua ajuda, o teu socorro. Entra com providência na vida do teu filho. Traga cura, traga mudança de vida. Meu Deus, que a tua presença seja real na vida do Dalmo e que ele possa viver os melhores dias na sua presença. Em nome do Senhor Jesus, nós oramos por ele e declaramos a vida do teu filho abençoada. Em nome de Jesus. Amém, Dalmo? Deus abençoe, viu? Boa noite, Dalmo. Deus abençoe. Quem mais? Rivelino Costa, Deus abençoe, Rivelino. Deus abençoe a Monique também, glória a Deus. Como se chama? Meu nome é Marcos, eu sou o pastor Marcos da comunidade evangélica Cristo é Esperança aqui de Campinas, São Paulo. E nós vamos juntos aí até as 20 horas. Se você não é inscrito no meu canal, vai lá, se inscreve, porque Deus tem com certeza uma palavra poderosa para a sua vida. Israel Alves acabou de chegar, meu discípulo. Israel, só já completando para você, querido. Se eu não te ver por esses dias, sexta-feira eu não terei a live, porque o meu apóstolo vai estar aqui em Campinas e eu tenho que ir lá vê-lo, tá bom? Vou ser ministrado por ele lá, então não teremos a live na sexta-feira, viu? Glória a Deus, Deus abençoe, Israel. Cadê o pessoal do Facebook que não chega, meu Deus do céu? Como é que eu vou começar minha live aqui falando? Paulo Germano, meu Deus do céu, misericórdia, Jesus, tenha misericórdia de mim com esse povo. A Monique acabou de enviar um presente, obrigado, Monique, Deus abençoe. Pessoal, envia presente para nós aí, poxa, vai enviando presente aí. O Dalmo está dizendo, obrigado, amei, brigada, é mulher, Dalmo? Brigada, ou talvez fez errado, escreveu errado, né? Deus abençoe, Dalmo. Monique curtiu a live, Deus abençoe, gente, que bênção, eu amo vocês, eu amo estar aqui ministrando a palavra do Senhor para cada um de vocês, eu tenho certeza que Deus vai falar no seu coração. Nós estamos trabalhando essa série na intenção de esclarecer para vocês a questão do dízimo, da oferta, dos votos, das primícias, da sementeira, porque entendemos que muita confusão há no meio da igreja, às vezes por conta desse tema que é tão sensível hoje, porque a gente percebe que é uma demanda, alguém se levantando contra a igreja para poder atrapalhar o crescimento da obra do Senhor. Mas quando a igreja ela sofre, as pessoas que se dizem cristãs também sofrem, porque aí a crise se instala em toda a nação e nós precisamos estar sempre em oração, buscando a Deus e cumprindo os princípios para que haja prosperidade no nosso celeiro, para que haja prosperidade na nossa nação. Deus só vai abençoar uma nação se a nação for generosa, se a nação entender o que é sementeira, o que é semeadura. Se a nação não entender
sobre essas questões e praticar essas questões, né, nós estamos vendo aí o que está acontecendo no nosso país hoje. Se nós não firmarmos com Deus de verdade, se a igreja não se posicionar, se a igreja não tomar partido pelo princípio da palavra de Deus, com certeza todos nós sofreremos muito. Mas eu creio que você não está aqui à toa. Você vai aprender a palavra de Deus e vai praticar. E Deus vai abençoar a sua família, a sua casa e vai prosperar o seu caminho. Amém, Jesus? Estamos aí bastante tempo de apresentação. Até agora o Facebook ainda não abriu, não sei porquê. Mas vamos continuar então agora, aliás, iniciando, né, o ensinamento da palavra de Deus. Vamos falar sobre o dízimo. Querido, presta bem atenção. Hoje o tema é dízimo. Se você tiver alguma dúvida, tá, pode colocar aí que a gente vai estar discutindo sim, falando para você, explicando dentro da palavra de Deus. Primeira coisa que nós precisamos entender é que dízimo, a palavra dízimo significa 10ª parte. Então se entende que quando você recebe o seu salário, você que quer ser praticante do dízimo, quer prosperar diante do Senhor, você então pega a 10ª parte e entrega na igreja, certo? E aonde que a igreja está paramentada, onde a igreja está fundamentada nessa visão, nesse entendimento, porque nós não podemos fazer nada por nós mesmos, tem que ter um parâmetro bíblico. Boa noite, estou doente, passando por uma situação muito difícil, saúde financeira, irmão. Rivelino Costa, Pai, nós oramos pela vida do Rivelino, pedimos, meu Pai, a tua intervenção, que o Senhor possa abençoar grandemente a vida do teu filho, traga sobre ele cura, libertação, prosperidade e um milagre, Pai, no nome de Jesus, nós declaramos a bênção sobre ele, que o Senhor abra os céus sobre a vida do teu filho e que ele venha prosperar diante do Senhor, Pai, no nome de Jesus, amém. Amém, Rivelino, Deus abençoe sua vida, Deus vai agir, Deus vai operar na sua vida com certeza, tá bom? Quando nós lemos Gênesis 14, 18 a 20, diz assim, olha, a Aninha acabou de chegar aí, Shalom, Aninho, Deus abençoe. Olha só o que diz a palavra do Senhor. E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, e era este sacerdote do Deus Altíssimo. E abençoou e disse, bendito seja Abraão do Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra, e bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos, e deu-lhe o dízimo de tudo. Amém, Jesus? Então nós vamos ver aqui que Abraão entregou o dízimo. Presta atenção, amados. Porque, olha a Elisângela, acabou de chegar. Pai, Senhor Elisângela, Deus abençoe sua vida. Muitas pessoas acham que os pastores exigem a entrega do dízimo. Não é verdade. A igreja, ela se mantém por meio dos dízimos, por meio das ofertas, tá entendendo? Por meio dos votos que as pessoas fazem. É a única forma da igreja se manter. A igreja não tem ajuda nenhuma do Estado, não tem nenhuma receita além disso. A única receita que a igreja tem são as entregas dos dízimos e das ofertas dos irmãos. Porém, esse dízimo é ensinado na igreja, é muito bem ensinado, tá? Então, o que eu estou passando para vocês aqui são assuntos, temas que são trabalhados corriqueiramente dentro das igrejas. Para quê? Para que as pessoas entendam de fato a necessidade da obra de Deus, mas que também elas entendam que elas precisam prosperar. Todas as pessoas que estão na igreja, elas só dão dízimos se elas de fato prosperarem. Porque se uma pessoa dá dízimo, mas nunca prospera, com certeza ela vai parar. Para vocês verem que não é uma obrigação, a pessoa não é obrigada a entregar o dízimo. Mas na medida em que ela começa a praticar o dízimo, ela começa a ver a ação de Deus na vida dela. Ela começa a ver portas de oportunidades sendo criadas para ela. Deus começa a dar criatividade, Deus começa a dar sabedoria, Deus começa a abrir portas para ela. E por conta desse crescimento que acontece com todos os que estão na igreja, tá? Todos. Aqueles que são dizimistas fiéis, eles não continuam da mesma forma, todos eles crescem. A palavra do Senhor, o salmista diz, fui moço, agora sou velho. Eu nunca vi um justo, desamparado, e nem a sua descendência mendigar o pão. Então há uma promessa de prosperidade para todos aqueles que praticam os princípios de Deus. Não é uma obrigatoriedade, a igreja não obriga as pessoas, mas a igreja ensina. Por que a igreja ensina? Porque todos nós devemos prosperar. A igreja precisa crescer, ampliar e prosperar, mas você também, tanto que a igreja, dentro dessa escala de prosperidade, a igreja é a última que prospera,
Porque as pessoas prosperam primeiro, e aí através dos dízimos, das ofertas crescentes dessas pessoas, é que a igreja também cresce. Por isso que, se as pessoas não prosperassem, elas não dariam, elas não entregariam. Então, isso é um fato, tá? Um fato que todos precisam entender. Não é obrigado. Não se prega na igreja que se você não der o dízimo, você vai para o inferno. Não existe isso. E quando nós lemos aqui o caso de Abraão, deixa claro para nós, Abraão entregou o dízimos espontaneamente. E outro detalhe, o dízimo, como algumas igrejas que não recolhem o dízimo, diz que o dízimo é da lei. Não, o dízimo não é da lei. Nós vamos ver aqui que Abraão, o pai da nação de Israel, tá? Ainda que nos primórdios da chamada, ele já faz esse ato. Então, o que dá para entender é que o próprio Abraão, não foi nem o próprio Deus que criou isso, foi o próprio Abraão que criou isso. Porque ele foi o primeiro que foi tocado a fazer isso. E sem lei, não existia nada, ninguém que obrigasse. E ele simplesmente disse, eu vou fazer isso. E a partir daquele momento, Deus se agrada dessa ação de Abraão e começa então a se praticar de uma forma assim até mesmo jurídica na nação de Israel. Que é o que nós conhecemos hoje, né? Os impostos que são cobrados nós, tá bom? O Luiz Ferreira está dizendo boa noite, meu irmão, a paz do Senhor Jesus. Tudo bem? Amém, Luiz, Deus abençoe, viu? Glória a Deus, tá tudo bem por aqui. E por aí, tá tudo bem também? Deus abençoe. A Letícia acabou de chegar, o Rivelino Costa está dizendo amém. A Aninha também tá dizendo shalom, Deus abençoe. O Rivelino está dizendo boa noite, estou doente, já oramos por ele. Amém? Então, queridos, é bom que você entenda isso nesta noite. Muitas pessoas que não prosperam porque são pessoas que não entenderam que, quando eu ministrei a minha primeira ministração dessa série, eu falei sobre a lei da sementeira, a lei da semeadura. Tudo que você semear, isso você colherá. Então, se você plantar no reino de Deus, não tenha dúvida que Deus vai te honrar, que Deus vai te prosperar, que Deus vai abrir portas para você. Agora, se você não semear, aí não tem como você colher, entendeu? Por isso que o dízimo, ele passa a ser uma obrigação para aqueles que querem prosperar. Não é uma obrigação da igreja. A igreja não obriga as pessoas a dizimarem, mas quem quer prosperar são obrigados a dizimarem. Porque não tem como você prosperar se você não dizimar. Amém, Jesus? Então, Abraão entregou o dízimo espontaneamente. Esse é o ensinamento que nós temos pela palavra. E outro detalhe, foi muito antes da lei. A lei nasceu em Moisés, lá no monte Sinai, quando Deus aparece para Moisés e manda lá as tábuas da lei. Mas você vai ver que Abraão está muito antes de Moisés. Abraão, ele vai gerar o Isaac, depois Isaac vai gerar Jacó, e depois Jacó vai gerar as suas 12 tribos, aí depois eles vão para o Egito, e durante 400 anos no Egito, no final dos 400 anos nasce Moisés. Então passa-se um tempo muito longo, tá entendendo? Deixa bem claro que não tinha nada a ver com lei. Então, se você não entender isso, você não quer prosperar, porque quem quer prosperar entende que o dízimo é um ato de gratidão, é um ato de reconhecimento da parte dos céus, entendeu? Se você não reconhece que Deus é que te dá força para adquirir riqueza, se você não reconhece que Deus é que dá saúde para você trabalhar, se você não reconhece que Deus é que te dá capacidade mental para você digerir todas as informações necessárias no seu negócio, na sua empresa, que é que Deus que te dá experiência para você poder trabalhar e realizar, se você não tiver essa visão e ao mesmo tempo investir na obra de Deus, não há como você prosperar. É por isso que você vai ver pessoas que às vezes não tem nada e prospera. Não tem nada no sentido profissional e prospera. E às vezes tem pessoas que são muito bem preparadas profissionalmente e não prospera. Por quê? Porque isso está ligado à obediência, ok? O dízimos, ele nasceu como princípio de honra, como reconhecimento daquilo que Deus tem feito na nossa vida. Deus te deu fôlego de vida, Deus te deu saúde, Deus te deu capacidade de raciocínio, Deus te deu emprego, Deus te deu salário, Deus te deu mobilidade, Deus te deu um lugar para você repousar sua cabeça. Então nós precisamos ser gratos a Deus por isso. E como é que eu faço isso? Alavancando a obra de Deus. Quando eu entrego o dízimo na igreja, eu estou abençoando a casa de Deus. Uma igreja arrumada, ajeitada, bonita, ela vai dar mais conforto para as pessoas sentarem ali e ouvirem a palavra do Senhor. Tá? Então a igreja precisa ampliar.
E para ela ampliar, ela precisa de pessoas que entendam a chamada e que queiram participar disso e prosperar junto. Amém? O dízimo foi entregue após uma grande vitória. Gênesis 14:16. E tornou a trazer todos os bens a Ló, e tornou a trazer também a Ló, seu irmão, e os seus bens, também as mulheres e o povo. Aqui fala sobre a guerra dos 5 reis, que Abraão vai com seus 318 empregados, e Deus dá um livramento e dá vitória para eles. E eles trazem então muitas bênçãos. Ele resgata o povo que tinha sido levado cativo, mas também trazem todos os despojos daquela guerra. E aí então Abraão começa agora a entregar o seu dízimo, né, da bênção que Deus deu para ele, que foi a vitória naquela guerra. Então Abraão reconheceu que a vitória que ele teve foi de Deus. Imagine você lutar com 5 reis, com apenas 318 homens e vencer. É algo sobrenatural. E é isso que Deus quer dizer para mim e para você. Quando você é fiel nos dízimos, nas ofertas, tá? Você vai prosperar, mesmo quando tudo pareça contrário. O Luiz Ferreira está dizendo, graças a Deus, tudo bem, meu irmão, eu sou aqui de Suzano, São Paulo. Suzano é aquela cidade onde fazem os papéis, né? Papel, o lugar de celulose lá, que planta muitas árvores para poder fazer papel, não é? Dessa empresa, tem até uma empresa chamada Suzano. Deus abençoe, viu, Luiz Ferreira? Glória a Deus pela sua vida. Então, queridos, quem reconhece a fonte da honra, tá? Primeiro, é aqueles que entregam o dízimo. Beatriz Guimarães está dizendo, pastor, ore por mim, por favor. Pai, nós oramos nesse momento pela vida da Beatriz Guimarães. Pedimos a tua bênção sobre a vida da tua filha. Clamamos por intervenção do céu e ajuda. O Senhor sabe qual é a necessidade, a dificuldade que ela está passando. Eu creio no milagre, eu creio na prosperidade do Senhor. Rasga o céu sobre a cabeça da tua filha e prospera ela nessa noite, Pai, em nome de Jesus. Amém, Bia? Deus abençoe. Glória a Deus. Maravilha. Elisângela está assistindo. Deus abençoe ali. Vicente Protes também acabou de chegar. Deus abençoe. Vai mandando presente para nós aí, queridos. Deus abençoe. Melquisedeque, ele prefigura Cristo. Ele é uma figura profética de Cristo. Em Hebreus 7, 1 e 2, mostra o seguinte, ó. O capítulo 7 fala sobre o sacerdócio de Melquisedeque. E fala que o sacerdócio dele é superior ao sacerdócio levítico. Quem estuda a Bíblia sabe que a tribo de Levi foi escolhida para prestar culto diante do Senhor. Então eles tinham o poder de administrar os dízimos, as ofertas. Eles tinham o poder de administrar os sacrifícios que eram feitos no altar do Senhor. Mas aqui a Bíblia está dizendo que esse Melquisedeque, que não fazia parte da linhagem levítica, é uma pessoa que apareceu na história e de repente desapareceu. O escritor de Hebreus faz uma ligação entre ele e Cristo e diz que ele era uma pré-figura de Cristo. Tá entendendo? Então, quando você hoje entrega um dízimo na igreja, muitas vezes o pastor recebe ali, mas você está entregando para Cristo, porque nós estamos numa nova aliança. Porque Cristo hoje é a figura daquele Melquisedeque que quando Abraão entregou o seu dízimo. E é isso que você precisa entender. Porque a Bíblia diz que após Abraão entregar o seu dízimo, ele prosperou muitíssimo. Muitas vezes você quer prosperar, você quer que Deus abençoe a sua vida, você quer que Deus abra a porta para você, mas você não quer dizimar, você não quer semear, você não quer crer numa ação sobrenatural de Deus na área financeira. Como é que você faz isso? Dizimando, querido. Se você fizer o dízimo e a sua oferta, você vai estar fazendo um ato profético na sua vida e Deus vai te prosperar. Tá bom? Então, olha só, o sacerdócio de Melquisedeque, a superioridade de Cristo. Então, Cristo não está ligado ao sacerdócio dos levitas ou do povo dos levíticos. Não, ele está ligado a Melquisedeque, um homem que apareceu na história para receber o dízimo de Abraão, onde tudo ali foi criado, onde tudo começou. O princípio do dízimo foi quando Abraão chega dessa guerra e entrega o dízimo ali para Melquisedeque. Então, olha só, o sacerdócio levítico está relacionado a homens, porém, o sacerdócio de Cristo está ligado ao sacerdócio eterno. Quando você oferta na casa de Deus, quando você dizima na casa de Deus, é como se você estivesse entregando a sua oferta para Cristo, para que a obra dele caminhe, continue firme, tá?
A Bíblia diz que os homens, eles tinham uma ação temporária. As ações dos levitas, por exemplo, era uma ação temporária. Era sacrifícios constantes. Todos os dias precisavam fazer. Agora, em Cristo, não. Em Cristo, o sacerdócio dele é eterno e permanente. Por isso que quando nós ofertamos hoje na casa do Senhor para a propagação da palavra de Deus, do Evangelho, o que nós estamos fazendo? Nós estamos investindo, tá entendendo? Na ação de Cristo, no fato dele ter morrido na cruz. E esse Evangelho precisa ser propagado. A igreja precisa ter recursos para poder enviar missionário, para poder fazer a obra dele, para levantar pessoas que tenham tempo integral para trabalhar somente na obra dele. As pessoas valorizam tudo, valoriza qualquer pessoa nessa terra que faça alguma coisa, mas as pessoas menosprezam o trabalho pastoral. As pessoas simplesmente negligenciam que um pastor, por exemplo, ontem nós estávamos no velório, fazendo um trabalho no velório, fazendo um culto fúnebre no velório. Enquanto estava todo mundo que não é pastor descansando porque trabalhou a semana e merece descanso, o pastor estava ali, prestando sua assistência, orando pelas pessoas, trazendo uma palavra de consolo. Então o pastor é essa figura, que uma hora está na igreja, outra hora está no hospital, outra hora está na cadeia, outra hora está na casa de recuperação, outra hora está no hospital, outra hora está no cemitério, sempre prestando serviço, socorro. Tá entendendo? E aí as pessoas dizem, não, esse camarada não precisa ganhar para fazer isso não, ele tem que fazer isso por amor. Mas tudo bem, vai fazer por amor, mas vai comer como? Se ele não tiver o seu salário. Então o que o mundo quer é sufocar a igreja. O que o mundo quer é enforcar a igreja para que os pastores simplesmente deixem de se preocupar com a obra de Deus e vá se preocupar com o seu dia a dia. E a obra de Deus vai ficando para trás. Eu quero dizer para você nessa noite, desafie a sua fé a ser dizimista na casa do Senhor, porque Deus vai te honrar, Deus vai te abençoar, Deus vai prosperar a sua vida. Ok? Então a palavra do Senhor diz em Hebreus que aqui está relacionado ao sistema terreno. Aqui certamente tomam os dízimos homens que morrem. Ao que se refere aos sacerdotes levitas, homens naturais, que faziam parte de um sistema antigo. Em Números 18, 21, diz assim, eis que os filhos de Levi tenho dado todos os dízimos em Israel, por herança, pelo ministério que executam, o ministério da tenda da congregação. Então, quando as pessoas levavam os dízimos na igreja, naquela época, antes de Jesus vir, era tão somente para manter a tribo de Levi, que eles não receberam nem herança na terra. Tá? De todas as tribos que receberam herança, Levi não recebeu. Eles receberam o chamado decreto para cuidar das coisas celestiais. E o próprio Deus diz, eu sou a herança de vocês. Vocês não vão plantar, vocês não vão colher, vocês vão viver integralmente para mim. E aí os dízimos era a manutenção desses homens, dessas famílias que tanto precisavam, porque eles trabalhavam na obra do Senhor, eles faziam a obra de Deus. Tá? Então os levitas recebiam dízimos, mas eram homens sujeitos à morte. Agora a Bíblia diz em Hebreus que ali, quando ele fala ali, não está falando do sistema dessa terra, está falando sobre o sistema celestial. Ali, porém, aquele de quem se testifica que vive. Quem é que vive? Jesus. Jesus morreu e ao terceiro dia ressurgiu. Ele está vivo, tá entendendo? Ele está aqui agora, está aí com você agora. Então ali aponta para o episódio de Abraão com Melquisedeque, porque o sacerdócio de Melquisedeque era diferente do sacerdócio dos levitas. Tá entendendo? Era um sacerdócio espiritual, sobrenatural, porque esse Melquisedeque, ele prefigurava Cristo. Então é um sacerdócio eterno, é uma dimensão totalmente espiritual. Hebreus 7:1 diz, porque esse Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo. Então olha só, ele era um sacerdote ligado direto a Deus. Ele simbolizava Cristo. Melquisedeque é a figura profética de Cristo. Por isso que quando hoje você dizima, você não está dizimando mais no sistema antigo, levítico, em que você levava um animal para ser morto e depois para oferecer no altar. Não. Hoje você abençoa a obra de Deus para se propagar e falar daquele que vive e reina, que é Cristo, que é o papel das igrejas. Transmitir a palavra do Senhor, levar o evangelho avante. Amém, Jesus? Por isso que você precisa ser participante disso. Você precisa ser participante do crescimento da obra de Deus na terra e automaticamente ser abençoado, ser próspero, porque aqueles que semeiam, né, colhem com certeza. Jesus é o sacerdote que vive. Hebreus 7, 24, 25 diz, mas este, porque permanece eternamente, tem um sacerdócio perpétuo. Portanto, pode também salvar perfeitamente os que por ele chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Essa é uma palavra que está escrita em Isaías 53, que ele, por os pecadores, ele intercede. Então ele tem um papel, Jesus Cristo tem um papel
que está intercedendo por nós todos os momentos da nossa vida. Agora, o evangelho precisa ser propagado, porque a única maneira de você conhecer a Jesus é por meio do evangelho. E aí algumas pessoas dizem, mas de graça dá e de graça receber, de graça dá. Sim, o evangelho é de graça, mas nós temos que honrar os homens que trabalham nisso. Nós temos que honrar os homens que se entregam para essa chamada, porque não é fácil. Não é fácil. Então, quanto mais nós aliviarmos as cargas desses homens, melhor para ele é fazer a obra de Deus. Então, como é que nós fazemos isso? Quando nós dizimamos e ofertamos na casa do Senhor, porque nós estamos entregando ao nosso dízimo, a nossa oferta para Jesus, através desses homens. Amém? A diferença é clara. Levitas morria, porém Cristo vive eternamente. O que o texto está ensinando é o seguinte: o autor está dizendo que no sistema antigo, homens mortais recebiam dízimos lá no templo, tá? No sistema superior hoje, que é Cristo, é o sacerdócio vivo. Então todas as vezes que você entrega um dízimo na igreja, uma oferta, uma primícia, você está entregando para Cristo. É isso que a Bíblia está falando, é isso que o texto está falando. Por quê? Porque é o nome dele que está sendo propagado. Quando eu ajudo a obra de Deus, quando eu entrego uma oferta, um dízimo, é para que o nome do Senhor seja levado adiante. É para que a igreja cumpra a sua tarefa, o seu papel. Aí alguém pode falar assim, mas eu vi um pastor que recebeu vários dinheiro, comprou uma casa enorme, monstruosa para ele. Querido, ele vai ter que dar conta disso. Se ele desviar o dinheiro da obra de Deus para fazer coisas para ele, ele vai ter que dar conta. Você não precisa se preocupar com isso. Você vai ser honrado e abençoado, e ele vai ter que prestar conta para Deus. Na hora certa, ele vai ter que prestar conta. Então você não deve se preocupar com isso. Você deve se preocupar sim com a tua prosperidade. Você precisa se preocupar sim com a bênção financeira na sua vida. É isso que tem que se preocupar, tá bom? A implicação é profunda. O dízimo não é apenas uma transação terrena, é uma honra direcionada ao sacerdote eterno. Jesus, ele é o sacerdote eterno, que vive e reina. E quando você dizima, você está dando ênfase ao nome de Jesus. Você está incentivando e propagando o nome do Senhor Jesus. Quando você oferta para um missionário que está fazendo a obra de Deus, é como se você estivesse lá fazendo a obra de Deus com ele. É muito importante que vocês entendam isso. E não deixe de dizimar, de ofertar, de primiciar, de fazer o seu voto, porque ninguém vence Deus em dar. Quanto mais você se entregar no reino de Deus, mais Deus vai prosperar a sua vida. Amém, Jesus? A revelação espiritual, quando você entrega na terra, parece que são homens que recebem, mas espiritualmente quem recebe é Cristo, tá? Não é sobre quem recebe do homem, mas é sobre o sacerdote que está sendo representado por aquele homem. Quando o homem recebe o teu dízimo e a tua oferta, é Cristo que está recebendo através daquele homem, para que o nome do Senhor seja propagado, levado adiante, ok? Olha só a conexão com Abraão, Gênesis 14, 20. E deu-lhe o dízimo de tudo. E Abraão não entregou por obrigação, ele entregou por revelação. Hebreus mostra que esse ato tinha dimensão eterna. Se você for ver bem, não existia dízimo antes de Abraão. Não existia. Como Abraão foi o primeiro homem que foi chamado para viver por meio da fé, tanto que ele recebeu o título de pai da fé, ele tinha um nome chamado Abrão, que significava pai exaltado. Olha só, o nome de Abrão era uma mentira. Sabe por quê? Porque ele não tinha filho e tinha o nome de pai exaltado. Como é que alguém que não tem filho pode se exaltar, né? Ele não tinha filho. Mas aí Deus vai e troca o nome dele e diz: tu não chamarás mais Abrão, mas Abraão, que significa pai de uma grande multidão. Então ele fez esse ato por fé. Ele queria ser o pai de uma multidão. Embora ele tivesse um nome de pai exaltado, ele queria ser pai de verdade. E aí então Deus, através da fé de Abraão, Abraão cria o dízimo. O dízimo não existia até então, tá? O primeiro homem a andar por fé na terra. Não tinha mais nenhum homem naquele momento que andava por fé, só ele, tá entendendo? Tinha lá atrás, no passado, como o caso de Enoque e outros, mas naquele momento de Abraão era só ele que foi chamado para andar por fé e saiu, deixou tudo e começou a andar, servir a Deus por fé. E ele fez esse voto e disse: eu vou dar o dízimo, eu vou ser dizimista. E ele então decide que a partir daquele momento ele vai entregar o dízimo. Então o princípio não está baseado na lei. O princípio não está baseado no sistema levítico. O princípio não é uma obrigação religiosa, porque se você for obrigado, nem dê. A Bíblia deixa claro que nós não podemos ofertar nem dizimar nem por necessidade, nem por constrangimento.
que é constrangimento? Constrangimento é quando alguém fala assim para você, não, você tem que entregar, porque se você não entregar, como é que vai pagar as contas da igreja? Não é isso. Você não pode entregar dízimo dessa forma. Você tem que entregar dízimo por visão, por compreensão, por entendimento de que se você entregar, Deus vai te abençoar, Deus vai te prosperar, Deus vai multiplicar na sua casa, na sua família. Então, não estava na lei, não estava no sistema levítico, não era uma obrigação religiosa, mas estava baseado no sacerdócio eterno de Cristo. Porque Melquisedeque, para Abraão, era um tipo de Cristo. O próprio Jesus, ele fala lá na frente, Abraão viu meus dias e se alegrou. Quando ele fala isso, ele fala de todas as interferências que ele teve na terra, como o próprio Deus aparecendo para Abraão. Você vai ver ali como, por exemplo, pelo cordeiro, quando ele diz, Deus proverá para si o cordeiro, e aí aparece o cordeiro e morre no lugar de Isaac. Então, Abraão teve várias experiências do que a teologia chama de cristofania, que é o momento em que Cristo apareceu para ele e trouxe uma solução para o problema dele. Foi baseado nisso que ele falou, eu vou ser dizimista. Ele não era obrigado, não existia ninguém pegando no pé dele, não existia Pix, não existia cartão, maquininha de cartão, não existia envelope, não existia nada disso. Foi ele quem criou tudo isso. E ele disse, eu vou ser dizimista. Por quê? Porque eu quero prosperar, porque eu quero ser abençoado por Deus. Amém, Jesus? Então, a entrega do dízimo na vida de Abraão está baseado no sacerdote eterno de Cristo. Está baseado na honra, entendeu? Que ele teve ao sair para guerrear com 318 homens contra 5 reis, 5 nações. E ele volta com a vitória. Ele disse, não é possível. Se eu fosse só com esses homens, eu não venceria. Se Deus não tivesse intervido, se Deus não tivesse entrado, se Deus não tivesse movido. Então Deus me deu vitória. Por isso eu vou entregar o dízimo. Tá? Então o dízimo foi entregue, né, no reconhecimento da fonte. Ele sabia que era Deus que tinha movido na vida dele. E é por isso que ele disse, eu vou entregar o dízimo. Amém, Jesus? O ponto central do versículo, a mensagem não é quem recebe o dinheiro, mas sim quem é o sacerdote que está por trás da entrega. Quando você entrega o dízimo para um homem nessa terra, você pode olhar e ver um homem recebendo. Mas segundo a ordem de Melquisedeque, quando você entrega um dízimo, você está entregando para o próprio Cristo, para que o nome dele seja propagado, para que a igreja tenha recursos para fazer com que o nome do Senhor seja lançado aos 4 ventos. Amém, Jesus? Então quem é o sacerdote que está por trás da entrega? Cristo vive. Seu sacerdócio continua. A honra continua relevante. Então você precisa aprender a dizimar para honrar o Senhor, para honrar a Cristo. Então Hebreus 7,8 não está tentando legalizar o dízimo. Ele está mostrando que o sacerdócio de Cristo é superior e eterno. E se você entregar o dízimo hoje, você está entregando para Cristo. O exemplo de Abraão revela um princípio espiritual anterior à lei. Tá? Então quando alguém falar para você, não, o dízimo é da lei, aí você me fala para ele, então me explica como aconteceu que Abraão entregou o dízimo. E Abraão nasceu praticamente 700, 800 anos antes de Cristo, antes da lei. E agora, como é que você me explica isso? E a pessoa não vai ter, essa pessoa que fala isso, ela não vai ter argumento, porque o dízimo não está totalmente ligado à lei, né? Ele passou pela lei, mas ele não está totalmente ligado, não foi lá que ele nasceu. A origem do dízimo foi em Abraão, antes de tudo. Amém? Na terra homens recebem, mas do céu é Cristo que reconhece. Então quando você entrega o dízimo aqui, né, você vai ter uma ratificação do céu sobre aquilo. Uma semente lançada no reino celestial para a propagação do nome do Senhor. E você vai ser abençoado. Porque este Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, que saiu ao encontro de Abraão, quando ele regressava da derrota dos reis, o abençoou, a quem também Abraão deu o dízimo de tudo, sendo primeiramente por interpretação rei de justiça, e depois também rei de Salém, que é rei de paz. Essa cidade de Salém é a mesma cidade hoje, chamada Jerusalém. Entendendo que como a nação de Israel nasceu praticamente muitos anos depois, 600, 700 anos depois, né, que ela fundamenta, que ela vem para essa região, né? Então aquele momento a Jerusalém já existia, né? Existe a pessoa precisa entender que a Jerusalém, ela foi escolhida por Deus como uma cidade central para ele pôr o nome dele, que ela nasceu antes da nação de Israel. Quando a nação de Israel chega, Jerusalém já existe, amém? Há muito tempo. Abraão passa por lá antes da nação de Israel nascer e dá os dízimos. Tem até um livro de um escritor muito antigo que tem o tema, não se pode contornar Jerusalém,
porque Jerusalém é a cidade que Deus escolheu para colocar ali o nome dele. E quando nós dizimamos hoje, é como se nós estivéssemos indo em Jerusalém e entregando o nosso dízimo a Melquisedeque, ao sacerdote de Salém, aonde a prosperidade de Deus começa a fazer parte da nossa vida. O dízimo foi entregue ao sacerdote do Deus Altíssimo. Melquisedeque representa Cristo. Abraão honrou a autoridade espiritual. Então você precisa honrar uma autoridade espiritual. Por isso que eu tenho chamado a sua atenção. Muitas pessoas às vezes vão para a igreja, mas não dizimam, não primiciam, não ofertam, e elas não saem do lugar. Por que não saem do lugar? Porque não semeiam. Se não semear, não colhe. É um princípio de sementeira. Tá? Dízimo, oferta, primícia, voto, tudo isso faz parte do princípio de semeadura. E se nós não fizermos, nós não estaremos honrando o nosso sacerdote eterno, que é Jesus, e automaticamente nós não prosperaremos. Por isso que nessa noite, aprendam a ser dizimista. O dízimo libera a bênção profética, Gênesis 14:19. E abençoou e disse: bendito seja Abraão, Deus do Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra. Quando Abraão entrega o dízimo, ele recebe uma liberação de bênção profética, tá? Primeiro vem o dízimo, depois vem a bênção declarada. A honra, ela tem o poder de ativar as palavras proféticas na sua vida. Quando você honra, você libera uma palavra de Deus sobre você, sobre a sua casa e sobre o seu descendente. Então Deus quer prosperar não somente você, mas quer prosperar toda a sua casa e todos os seus descendentes. Deus, ele se revela como um provedor após a honra. Gênesis 15:1. Depois destas coisas, que coisa? Depois do dízimo, veio a palavra do Senhor a Abrão em visão, dizendo: não temas, Abrão, eu sou o teu escudo, o teu grandíssimo galardão. Olha, lembra que ele ainda chamava Abrão, nem tinha sido trocado o nome ainda, né? Eu sou o teu escudo, o teu grandíssimo galardão. Depois destas coisas, após o dízimo, Deus se apresenta como escudo e recompensa. Fidelidade atrai revelação. Quando nós somos fiéis ao Senhor, Deus abre portas. Quando nós somos fiéis ao Senhor, Deus coloca você no vão da oportunidade. Muitas pessoas estão precisando daquilo, mas se você é fiel ao Senhor, se você tem fidelidade nos seus dízimos, nas suas ofertas, Deus vai colocar você naquele lugar. O dízimo é conhecimento de posse divina. Salmos 24:1 diz: do Senhor é a terra, a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Tudo pertence ao Senhor. Eu tenho sempre falado aqui que muitas pessoas têm feito pacto com o diabo, com Lúcifer, com as trevas, para enriquecer. É a pior coisa que uma pessoa faz na vida. Compromete o seu futuro de esperança, compromete a sua vida eterna e ainda vai viver uma vida de miséria nesse mundo. Sabe por quê? Porque o diabo, ele controla o sistema do mundo, mas o diabo não é dono de nada. Tudo que há nessa terra pertence ao Senhor Jesus. O Senhor conquistou tudo naquela cruz do Calvário, e Ele é o dono de todas as coisas. Por isso que a Bíblia diz: do Senhor é a terra, a sua plenitude, o mundo que nele habita. Por isso que quem prospera com Deus tem vida abundante para poder viver essa prosperidade, tá? Não só tem dinheiro, mas ele tem prosperidade. Ele tem uma família abençoada, ele tem uma empresa onde Deus prospera. Tá entendendo? Ele não precisa viver debaixo do jugo das trevas. Ele não é uma pessoa que vive sem paz. Ele não é uma pessoa que vive com o peso da morte sobre ele. Você está entendendo? Porque ele está sendo próspero pelo princípio que Deus estabeleceu. Então, não faça pacto com as trevas. Faça pacto com Jesus. Seja dizimista, seja ofertante primiciante na casa do Senhor. E você vai ver Deus te levantando. Você vai ver Deus levantando a sua empresa. Você vai ver Deus honrando você. Eu estava vendo um testemunho esses dias atrás de um irmão de uma fábrica de sorvete, que ele foi na igreja e ele recebeu uma profecia dizendo que ele ia prosperar, que ele ia crescer, que não era para fechar. Ele estava praticamente quase fechando a sua empresa, estava em estado de falência, mas a partir daquela palavra ele tomou posse e hoje ele é um empresário de grande sucesso. Ele prosperou, ele cresceu. Sabe por quê? Porque quando você anda com Deus, Deus vai te prosperar. Deus vai fazer de você grande. Tá entendendo? Deus vai te dar criatividade. Deus vai mostrar para você o que fazer. A Bíblia diz que quando foram construir o templo de Deus, Deus precisava de homens que trabalhassem com ouro, que trabalhassem com pedra preciosa. E não tinha esses homens lá, porque os homens eram homens do deserto, homens que não tinham habilidade para mexer com essas coisas. Mas a Bíblia diz que Deus enviou o seu Espírito e encheu a vida de Aholiabe e Bezalael. E eles então foram cheios do Espírito Santo. E eles então tiveram, da noite para o dia, o dom de trabalhar com ouro, com pedra preciosa e também de ensinar pessoas para fazerem isso. Eu quero dizer para você, Deus vai abrir a tua mente, Deus vai abrir o teu coração, Deus vai te dar visão, Deus vai te dar sabedoria quando você honrar o Senhor
com os teus dízimos, com as suas ofertas, com as suas primícias e com os seus votos. Não negligencie isso, porque você vai prosperar, mas vai viver os melhores dias. Você vai curtir essa prosperidade. Você vai viver alegre com aquilo que Deus vai te dar. Você não vai ser uma pessoa atormentada, porque quem faz pacto com as trevas para ter dinheiro, tem o dinheiro, mas também tem o tormento, tem as enfermidades, tem as limitações, tem aonde você pode vir, aonde você pode ir, o que você não pode fazer. Não, com Deus não tem nada disso. Tá entendendo? Tudo aquilo que é santo, tudo aquilo que é justo, tudo aquilo que é amável, é de boa fama, você vai poder fazer. Você sendo rico em Deus, porque Deus vai te prosperar. Amém, Jesus? Então é do Senhor a terra e a sua plenitude. Não caia no engano do diabo. Não faça pacto com as trevas, faça pacto com Jesus hoje. Diga para Deus, Deus, eu vou dizimar na tua casa. Eu vou ofertar, eu vou primiciar. Eu vou começar a semear no teu reino. Começa a dizer isso para Deus. Abraão entendeu que tudo pertence a Deus. O dízimo é devolver parte daquilo que já é de Deus para a manutenção da obra dele na terra. A prosperidade começa na consciência de propriedade divina. Se eu sou de Deus, se é Ele quem me dá, por que não injetar e investir na obra dele? Por que não, se eu fui ganho, se eu fui salvo, se eu fui mudado e transformado pela sua palavra, por que não manter essa obra viva, levantando pessoas para poderem trabalhar tranquilamente, sem muita opressão? Tá entendendo? Então é isso que você precisa entender nesta noite. O Cleber está falando, e a salvação? Dá uma olhadinha atrás que você vai ver uma série inteira que eu falei sobre salvação. Eu deixo bem claro para os irmãos, eu não falo só. Pelo contrário, essa aqui é a 11ª série. E é agora que eu estou falando de dízimo e oferta. Porque eu sei que existe essa polêmica. Uma polêmica idiota, imbecil, sabe por quê? Porque todo mundo nessa terra fala de dinheiro. E a igreja não pode falar. E por que a igreja não pode falar se está aqui? Se você não quer prosperar, Cleberson, você não dá. É simples assim. Mas quem quer prosperar, queridos, seja inteligente. Não vá nessa conversa. Sabe por quê? Porque o satanista cobra dízimo. Porque lá no centro tem que pagar as oferendas. Tudo está envolvendo dinheiro neste mundo. E você muitas vezes não consegue entender isso. E é por isso que você não prospera. É por isso que você não sai do lugar. Então abra a tua mente, o teu coração. E oferte na casa do Senhor. Dizima na casa do Senhor. Primicia na casa do Senhor. Porque Deus quer e vai te abençoar, se você assim o fizer. Amém, Jesus? Cleberson, é isso que eu estou dizendo. Eu já ministrei uma série enorme aqui sobre salvação. Falei sobre salvação, falei sobre paternidade espiritual, falei sobre o sangue de Jesus, sobre cruz. Mas agora é o momento de eu falar sobre dízimo, oferta e primícia. E eu quero que vocês estejam atentos para ouvir. Não seja seletivo para ouvir uma coisa, isso aqui eu gosto, eu vou ouvir, isso aqui eu não gosto. Não, nós temos que ser completos, porque o texto bíblico é completo. A Bíblia fala de tudo isso. A Bíblia fala de relacionamento conjugal, a Bíblia fala sobre de ato sexual, a Bíblia fala sobre tudo, e nós temos que discutir sobre tudo. Para quê? Para que a gente possa crescer e não viver dentro de uma bolha religiosa. Tá entendendo? E muitas vezes não prosperando. Então eu quero que você cresça e prospere, tá bom? Porque é isso que a palavra do Senhor fala. Você precisa aprender. Tá tudo aqui na Bíblia. Só não aprende quem não lê, quem não estuda. Porque tá aqui. Amém? Abraão não se deixou contaminar pelo dinheiro. Gênesis 14, 22, 23. Abraão, porém, disse ao rei de Sodoma: levantei a minha mão ao Senhor, o Deus Altíssimo, possuidor do céu e da terra, que desde um fio até a corredo um sapato não tomarei, coisa alguma de tudo que é teu, para que não digas, eu enriqueci Abraão. Olha a preocupação de Abraão. Abraão entendeu que quem enriquece é Deus, quem prospera é Deus, quem abençoa é Deus, quem multiplica é Deus, quem abre portas é Deus. E ele disse, olha, o que é teu, rei? Eu não quero nada. Entendeu? Eu não quero nada, eu só quero aquilo que é meu. Tá entendendo? Porque quem me enriquece, quem me prospera é o Senhor. É essa a visão. Você precisa crer que Deus vai te honrar, que Deus vai abençoar a tua vida. O dízimo então veio antes da oferta do rei de Sodoma. Abraão não negociou sua fonte. Quem honra a Deus não depende de sistemas corruptos. Quem é fiel ao Senhor não se envolve em corrupção. As pessoas que se envolvem em corrupção são pessoas que já são corruptas por natureza. Porque quem é fiel ao Senhor, quem trabalha com fidelidade, não se deixa levar pelo engano do dinheiro. O dízimo se tornou herança espiritual.
Hebreus 7,8 diz: aqui certamente tomam o dízimo os homens que morrem, ali porém aqueles de quem se testifica que vive. Então quem recebe o seu dízimo é Jesus. Quando você entrega de coração, quando você coloca diante do Senhor, quem recebe é Jesus, e Ele vai te honrar, Ele vai te abençoar. O princípio continua vivo. No Novo Testamento, o autor reafirma o dízimo de Abraão. O sacerdócio de Cristo é eterno. Se Cristo tem o seu sacerdócio eterno, o dízimo começou através de um sacerdote que simbolizava Cristo, que prefigurava Cristo, e Cristo está ligado a esse sacerdote, então o dízimo continua sendo, enquanto nós estivermos aqui, na terra eterno. Nós temos que honrar o Senhor. Nós temos que investir no seu reino. Nós temos que levar a sua obra avante. E todas as vezes que nós fazemos isso, Deus, Ele nos prospera. Por quê? Porque ninguém vence a Deus em dar. Tá ok? Então o testemunho da prosperidade de Abraão, Gênesis 13:2. E era Abraão muito rico em gado, em prata e em ouro. Então Abraão, por conta de ser um homem fiel, de ser dizimista fiel, de não se contaminar com a riqueza deste mundo, mas entender que tudo vem da mão de Deus, e a tua fidelidade ali, aguçada em Deus, a Bíblia diz que por conta disso ele era muito rico em gado, em prata e em ouro. A prosperidade não começou no fim. Abraão já vivia debaixo da bênção. Fidelidade sustenta a riqueza com propósito. Quando você ficar rico em Deus, você vai abençoar pessoas. Você vai ajudar a sua família. Você vai ajudar a sua igreja. Você vai ajudar pessoas que você conhece, que está precisando. Entendeu? É por isso que Deus quer nos prosperar. Não é para você esnobar, achar que você é melhor que os outros. Não, de jeito nenhum. É para você abençoar vidas. A promessa se estende à descendência. Gálatas 3:29. E se sois de Cristo, então sois da descendência de Abraão, e herdeiro conforme a promessa. Então Abraão deu dízimo lá, e nós somos herdeiros de Abraão. Então aquele dízimo que Abraão entregou para Melquisedeque, que agora ele prefigurava Cristo, que é o nosso Senhor. Então em Cristo agora nós temos a promessa dessa entrega do dízimo. E quando eu dizimo, eu estou ligado a Abraão, não estou ligado aos levitas, porque eu não sou da tribo de Israel. Eu não pertenço ao povo judeu, mas eu pertenço às nações que receberam Cristo como Senhor e Salvador. E através de Cristo, eu sou ligado àquela oferta, àquele dízimo que Abraão fez. E quando eu faço, eu ratifico aquilo que Abraão fez e recebo a bênção e a promessa que Abraão recebeu. Somos herdeiros espirituais de Abraão. O princípio da honra continua válido. Se você honra, você é honrado. Se você semeia, você tem colheita. Está entendendo? Se você tem uma ação, com certeza você tem uma reação em contrapartida acerca daquilo que você fez. E Deus então vai agir. A promessa inclui provisão e proteção. Deus vai proteger a sua casa, Deus vai proteger o seu descendente, Deus vai proteger os seus sonhos, seus projetos, Deus vai proteger a sua família. É essa a chamada de Deus para você nessa noite, tá? Queridos, presta atenção, se algum de vocês, depois de ter ouvido essa mensagem, sentiu tocado, pastor, eu quero dar um dízimo, entre em contato comigo, que eu vou passar para você o Pix da nossa igreja, tá bom? Você vai usar o nome de Abraão para pedir Pix? Adriana, não, de jeito nenhum, Adriana. O Pix você vai entregar para a igreja. Eu só estou fazendo um paralelo que Abraão entregou para Melquisedeque. E hoje, quando você entrega para o reino de Deus, você entrega para Cristo, porque nós pertencemos a Cristo. Ok? É esse o paralelo. É claro que você vai entregar para a igreja, porque aqui os homens recebem. Mas, quando você entrega, você está entregando para Cristo. Amém? Glória a Deus. Ilustração profética. Abraão entregou o dízimo quando ainda não tinha promessa cumprida. Ele não deu porque era milionário. Ele prosperou porque vivia debaixo de princípio. Eu quero orar com você nessa hora, querido. Quero que você faça uma declaração profética. Se você quer prosperar. Se você não quer, querido, você não é obrigado. O dízimo não é obrigado. Nem na igreja é obrigado. Imagine aqui na live, que muitas pessoas nem conhecem a Cristo. Você está entendendo? Mas se você quer prosperar, eu sempre conto um testemunho. Eu tenho um cunhado. Minha mãe aceitou Jesus, eu tinha 14 anos na época. E no fundo da minha casa, no fundo do quintal da minha casa, morava o meu cunhado, recém-casado. Eles tinham construído uma casa lá no fundo e eles moravam lá. Só que o meu cunhado não era crente, a minha irmã também ainda não era crente. Hoje são presbíteros, são obreiros da casa do Senhor, mas naquela época eles não eram. Eles não conheciam a Deus. E quando a minha mãe
ela chegou e começou a ir para a igreja, ela falou alguma coisa sobre dízimo para nós. Naquela época, eu tinha 14 anos, pessoal. Eu tenho 58 hoje. Fazem 44 anos essa história. E aí, a minha irmã, na época, meu cunhado, eles pegaram e começaram a dizimar. Eles começaram a dizimar. Eu achava até interessante, porque eles não iam na igreja, mas eles dizimavam. E aí, o que aconteceu? Deus prosperou grandemente a vida deles. Eu estava contando para os irmãos que hoje eles moram numa chácara. Hoje eles fazem o que eles mais amam, que é o sonho deles. Eles sempre tiveram vontade de pescar. Na época eles pescavam muito naqueles rios, lá em Pereira Barreto, na época antes da barragem. Né? Hoje tem um aguaceiro tremendo lá, até difícil para pescar, mas na época tinha muita lagoa, muito rio, muito córregos. E eles viviam em cima daquilo ali pescando. Então eles sempre amaram pescar, os dois, incrível. E hoje, a profissão deles hoje, os dois são pescadores. Eles têm barco, né, com motor de polpa, barco de alumínio, tudo. E eles fazem o que eles mais amam fazer, morando numa chácara na beira do rio. Eu vou lá, eu fico encantado de ver a alegria e a felicidade deles. Por que eles chegaram onde chegaram? Porque eles sempre honraram o Senhor. E hoje eles estão vivendo os melhores momentos da vida deles. Tá entendendo? Recebendo daquilo que eles mais gostam. Hoje eles ganham dinheiro fazendo aquilo que eles mais amam. Olha que coisa linda. Tá entendendo? Então eu quero chamar a sua atenção. Deus, Ele quer te honrar. Ele quer abençoar a tua vida, mas você precisa ser um dizimista. Você precisa ser um primiciante, você precisa ofertar, você precisa fazer um voto na casa de Deus, você precisa entregar algo no reino de Deus. A obra de Deus precisa de você. Né? A obra de Deus, a igreja precisa de você. A igreja paga os seus impostos, a igreja precisa comprar o seu terreno, fazer o seu prédio, precisa pagar água, luz, precisa pagar a internet, precisa pagar líderes. Tudo isso a igreja precisa. E como é que a igreja vai fazer isso? Através dos dízimos e das ofertas que são dadas. É dessa forma que a igreja pode pregar a palavra de Deus livremente. Então eu quero chamar a sua atenção. Se você hoje quer passar a ser um dizimista na casa do Senhor, entra no privado e fala assim: pastor, manda para mim o Pix da igreja, que eu vou fazer um voto hoje, que eu vou dar uma oferta hoje. Tá? Nós vamos falar, ainda tem mais algumas ministrações, me parece que ainda tem 7 ministrações, nós vamos falar sobre isso. Mas desafia a sua fé hoje. Quem sabe o que você está precisando, buscando diante de Deus aí através de uma prosperidade, só está faltando você fazer uma sementeira. Só você fazer uma semeadura. Quem sabe seja essa oferta, esse dízimo, essa primícia que você vai dar agora que vai destrancar tudo isso. Então, para aqueles que estão no TikTok, nós temos o Pix da igreja nos vídeos abaixo. É só você entrar aí nos meus vídeos abaixo, você vai ver que tem o Pix aí. O pessoal do Facebook, entra em contato lá também, pede, porque a gente está colocando aqui no vídeo, não sai, tá? Eles retiram, mas eu posso passar para você no privado, tanto o pessoal do Facebook, quanto o pessoal do TikTok, e também o pessoal do YouTube, porque esses vídeos depois vão para o YouTube. E nós queremos orar por você, eu quero orar por você, e quero declarar sobre a sua vida a bênção do Senhor Jesus, amém? Queridos, Deus falou com você nessa noite. Essa é a terceira ministração dessa série, e vocês já entenderam que dízimos não é uma obrigação. Dízimo é um ato de honra, que quando você faz, Deus te abençoa. Se você não quiser fazer, tudo bem, mas se você quer prosperar, cumpre a palavra do Senhor, obedeça essa palavra, e Deus vai te prosperar grandemente, amém? Chamar sua atenção, já se inscreveu no meu canal? Se inscreve no meu canal. Sexta-feira nós não teremos live, porque o meu apóstolo vai vir para cá. Sexta-feira eu tenho que estar nessa reunião com ele, que bate no horário aqui, né, o mesmo horário, então não tem como. Tá bom? Não tem como eu fazer as duas coisas nesse dia. Por isso, eu não vou estar aqui na live na sexta-feira. Mas na segunda, quarta e sexta, semana que vem, tudo normal. Amém, Jesus? Glória a Deus. O Ivo está dizendo: pastor, ora por mim e para minha família. Estamos desempregados. Vou orar sim, o Ivo. Pai, nós oramos nesse momento pela vida do Ivo, que está desempregado. Todos aqueles que estão desempregados sabem a dificuldade que é, meu Pai, ficar sem uma renda. E eu oro pelo Ivo e peço que o Senhor abra uma grande porta de milagre financeiro na vida do teu filho. Que o Senhor dê a ele sabedoria, que o Senhor dê a ele, Pai, visão, que o Senhor dê a ele, Pai, estratégia, que o Senhor abra uma grande porta de oportunidade, que o Senhor dê a ele criatividade. Enfim, meu Pai, quem sabe, nesse momento em que está todo mundo desempregado, vai ser o momento da grande virada financeira na vida do Ivo e da sua família. Então eu profetizo um negócio próprio. Eu profetizo, meu Pai, que o teu filho vai empreender. Eu profetizo que ele será um empresário de sucesso. Eu profetizo que o Senhor vai mostrar algo para ele fazer que vai mudar tudo na vida dele, na vida da sua família.
em nome do Senhor, porque eu sei que nós não temos como viver sem uma renda. Então, meu Pai, abra grandes portas de milagre sobre a vida do Ivo, Pai, em nome de Jesus. Queremos orar também pelos seus filhos, por todos aqueles que entenderam e que a partir de hoje tomaram a decisão de dizimar, de ofertar, de primiciar, de fazer o seu voto, de semear, porque entendem que precisam ter frutos de colheita. Precisam ter, meu Pai, colheitas para poder prosperar. Então eu oro por eles nesta hora. Toca no coração de cada um. Eu sei que